Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente, pastor Belchior Júnior, e o dirigente da congregação, pastor Dirceu Mendes. Esse é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Tá? Inscreva-se em nosso canal. Aperte o sininho para receber as próximas notificações. E deixe o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. E vamos para o texto. O texto de hoje, louvado seja Deus, a palavra de Deus, vai ser: Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho para chegar a Deus. O resto é rua sem saída. Tá? Vamos nós então, vamos para a mensagem. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Nós vamos ver a palavra de Deus que diz assim, irmãos: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E nós vemos também Romanos, ainda capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afastado. Estão todos afastados da glória de Deus. Destituídos. E nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, que em Gênesis capítulo 2, versículo 9, o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável para comer. Nós vamos ver por que o homem distanciou-se de Deus. Ficou um abismo entre Deus e o homem. E a árvore era boa, era agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore que dá vida, e a árvore que dá vida eterna. E Eva, irmãos, e depois da árvore plantada, e Deus pôs aquela árvore no jardim, essa árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, era a prova que Deus pôs ali para Adão, para que a prova da sua obediência e amor a Deus. Era a prova que eles iam obedecer a Deus, era a prova que eles iam demonstrar a Deus que eles amavam a Deus. De todas aquelas árvores, a única árvore que eles não poderiam mexer era a querol, que tinha árvore alta, baixa, frutífera, tinha também plantações, batata, tomate, tudo quanto era tipo de alimento que a gente possa imaginar. Tinha ali naquela horta, tinha ali naquele pomar, tinha ali naquele jardim, muitas frutas para se comer. Mas uma árvore Deus escolheu,
Deus escolheu para provar, para que desse ao homem a oportunidade de provar que ele amava a Deus. Para que ele amava a Deus. Como a gente dá um presente para a pessoa, a gente demonstra que a gente ama aquela pessoa, né? É uma demonstração de amor, né? De gratidão, de amor. E Deus deu a oportunidade para que ele fizesse isso. E no versículo 3, 6, e vendo a mulher, né, que aquela árvore era boa para se comer, era agradável à vista, ela foi, né, pensando consigo, né? Se eu comer desse fruto, eu vou entender as coisas, começar a ter entendimento. E ela apanhou do fruto, comeu e deu também para o seu marido. E no versículo 22, vou esperar o irmão virar aqui para a minha folha, né? No versículo 22, ainda diz assim: então disse o Senhor Deus, eis que agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Então, Deus, agora que sabia que o homem tinha o conhecimento do bem e do mal, porque tinha comido do fruto que não era para comer, Deus teve que expulsá-lo daquele lugar. Adão teve que ser expulso daquele lugar. Por quê? Por que isso é agora? Porque lá naquele lugar, junto daquela árvore, estava uma árvore que dá vida para sempre, que dá vida eterna. Se ele comesse daquele fruto, até hoje ele estaria vivo, não é? Então, para que ele não coma e viva para sempre, eu tenho que expulsá-lo daqui. Senão ele vai viver para sempre em pecado. E Deus colocou, né? Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Por esse motivo, para que ele não comesse do fruto da vida. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. No versículo, João capítulo 3, versículo 17, diz assim, no 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, no 17, diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque o homem estava condenado. Então veja que Deus preparou uma salvação para o homem. Isaías 45, 22, olha o que o profeta diz. Deus falando na boca do profeta: olhai para mim e sereis salvo, vós moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhem para mim, diz o Senhor, e serei salvo. Isaías 45, 22. No versículo ainda, segundo Coríntios, capítulo 5, 19, capítulo 5, versículo 19, ainda diz assim a palavra de Deus, olha, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, não apontando o pecado, mas ele mandou a Jesus, enviou a Jesus, não é? Não para apontar o pecado do homem, mas para reconciliar com o mundo, porque ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu filho para resolver esse problema. João capítulo 6, esse Jesus
que foi enviado por Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus é o caminho. Só Jesus leva-nos a Deus. Só Jesus leva o homem até a presença de Deus, ao qual Adão fez com que todos os homens ficassem distantes de Deus por causa de sua rebeldia e desobediência, da sua transgressão. Então nós vemos só Jesus é o caminho. Caminho não é percurso. Um caminho não é percurso. Quando Moisés tirou o povo do Egito, eles fizeram um percurso de 40 anos para atingir o seu objetivo. 40 anos, eles fizeram trajetos, percursos, e subia morro, descia morro, virava à direita, virava à esquerda, iam para frente, voltavam para trás. 40 anos para atingir o seu objetivo. Isso não é caminho, isso é um percurso. Então nós vemos, irmãos, Jesus falando: eu sou o caminho para chegar até Deus. Não um percurso. Se uma pessoa quer chegar até... Vamos fazer uma analogia aqui. Se alguém quer chegar... Vou falar a Praça da Sé, porque eu estou falando do estado de São Paulo, né? Se alguém quer chegar até a Praça da Sé, ele pode sair de Santo Amaro, da Penha, de Guarulhos, de Osasco, Casa Verde, Pinheiros, para ele chegar até a Praça da Sé, o centro velho de São Paulo. Ele pode chegar de trem, ele pode chegar de metrô, ele pode chegar de táxi, ele pode chegar de ônibus, ele pode chegar a pé, ele pode chegar de Uber, ele pode chegar de bicicleta, de moto, ele pode chegar de helicóptero, ele pode fazer o trajeto que ele quiser, que ele chega. Que ele chega, qualquer trajeto que ele fizer, ele chega. Qualquer percurso que ele fizer, ele chega. Mas para chegar até Deus, só tem um caminho. Ninguém chega a Deus de helicóptero, ninguém chega a Deus de metrô, ninguém chega a Deus a pé, ninguém chega a Deus de condução nenhuma. A única maneira de chegar a Deus é por meio de Jesus Cristo, é pelo caminho que Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus é o caminho. Só Jesus é a salvação. Olhai para mim, sereis salvos, diz o profeta. Vós todos os moradores da terra, todos nós temos que olharmos para Jesus. E Jesus disse: louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse no capítulo de Lucas, não é? Vamos pegar aqui Lucas, né? Lucas capítulo 16, Lucas 9, 23 diz assim, olha: se alguém quer vir após mim, olha bem, Jesus diz isso: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim,
negue-se a si mesmo, cada um tome a sua cruz. A minha cruz não serve para o meu filho, para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para o meu pastor, para ninguém. A minha cruz é só para mim. Não importa o peso que ela tem, mas ela é minha. Cada um tome a sua cruz. O meu vizinho tem que pegar dele, os nossos irmãos na igreja, cada um pegar a sua. Cada um vai carregar a sua cruz. E não dá para trocar com ninguém. Ô, troca comigo que a sua é menor, é mais leve. Não existe. Cada um tome. Se você quiser ir após Jesus, você tem que levar a sua cruz. Você tem que levar o seu problema com você. Você tem que levar aquilo que está determinado por você, por Deus para você. E nós vemos, por que se alguém quer vir após mim? Onde que Jesus está? O que fala o livro de Atos dos Apóstolos? Aonde o diácono ali, Estevão, viu a Jesus antes de morrer? Que ele foi apedrejado e ele olhou para o céu. O que foi que ele viu? Onde estava Jesus? Aonde estava o Senhor, o Mestre, que lhe fez o convite? Quem quiser vir após mim, ir aonde, Jesus? Ele pergunta para Estevão onde que ele me viu. Estava à direita de Deus. Estava no céu à direita de Deus. Se você quiser vir até aqui, tome a sua cruz para você chegar até aqui e siga-me. E siga-me. E por que, Jesus? Porque eu tenho que levar uma cruz. Por que eu tenho que levar uma cruz? No versículo 16 de Lucas ainda, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16, diz assim, 26, 16 de Lucas, versículo 26, só vou ver uma parte. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Que abismo é esse? Aquele lá que Adão fez lá. Ele separou a humanidade de Deus por causa do pecado. Houve uma separação. Isaías ainda fala, Isaías 59, pois são os nossos pecados, né, e as nossas maldades que nos separa de Deus. Veja por que nós somos separados de Deus. É os nossos pecados, a nossa iniquidade que nos separa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós quisermos irmos a Deus, Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou o caminho. Sem mim ninguém chega a Deus se não entrar por mim. O resto, religião, o resto é rua sem saída, é rua sem refúgio. É só Jesus o caminho. Ele não é estrada, ele é o caminho que nos leva a Deus. Se quiser vir após mim, se tome a sua cruz e siga-me. Eu queria fazer uma pergunta para Jesus agora. Senhor, com toda humildade eu quero lhe perguntar, por que eu tenho que levar a minha cruz? Por que cada um tem que levar a cruz? Olha o que Jesus vai falar. Nós temos que levar a nossa cruz. Cada um levar a cruz. Para quando chegar no último dia, quando tivermos de encontrarmos com Deus. Foi falado do abismo, não foi? Nós vamos ter que colocar, Jesus vai dizer, coloca a sua cruz entre você
e outro lado do abismo. Sem a cruz de Cristo, ninguém chega a Deus. Nós chegamos a Deus através da cruz de Cristo. É através da cruz de Cristo que nos liga a Deus. É através da cruz de Cristo que nós podemos chegar a Deus. É através da cruz que podemos fazer a travessia do abismo. É através da cruz de Cristo, disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. É através da cruz de Cristo que Deus me reconciliou com Ele. É que Deus fez a reconciliação com todos nós. É através da cruz de Cristo. Deus nos aceitou. Por isso Deus, Ele não mandou Cristo para nos condenar, para nos imputar o pecado, para apontar na nossa cara os nossos erros, e bem que merecíamos, mas não foi isso que Ele fez. O que Deus fez foi mandar a Jesus para que nós a reconciliemos com Ele. Louvado seja Deus! E podemos alcançar a vida eterna. É isso que ele diz em Isaías 45, 22. Olhai para mim, serem salvos todos os moradores da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, a cruz que Deus, que Jesus mostrou ali, louvado seja Deus. Ele mostrou aquela cruz, cada um deve de seguir. Se quiser vir após mim para ser salvo, tome a sua cruz. Essa cruz é para você atravessar o abismo que faz a ligação entre nós e Deus. Ninguém vai chegar a Deus se não for por Jesus. E Jesus, e como? É pela cruz que Ele nos deu. É a cruz. Olha que dica que Ele dá para nós. Olha que orientação, que ensino que Ele dá para nós através da sua cruz. Nós não falamos que nós morremos com Cristo? Nós não falamos que estamos crucificados com Cristo? É nessa cruz que você está crucificada, é que você tem que arrastar ela, que você vai chegar com ela. É ela que vai fazer o caminho para você atravessar e abraçar a sua salvação, para nós abraçarmos a salvação tão grande que Deus nos preparou. Louvado seja o nome do Senhor. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Conforme João 47, 6:47. Eu sou a vida eterna, eu sou a eternidade. Jesus Cristo é a eternidade. Jesus corrigiu o grande erro que Adão cometeu. Ele, em vez de comer o fruto da vida que poderia comer e viver para sempre feliz, e viver para sempre, a toda eternidade, ali no jardim do Éden, e nós também viríamos aproveitar disso tudo. Não iria haver morte, não havia mais desgraça, não haveria pecado. Então veja, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vejam que Jesus consertou aquilo. Ele, com aquilo que Adão fez, desligando de Deus, assim que ele foi expulso, ele fez um caminho, ele fez um trajeto por toda a terra, andando para cá, para lá. Vejam, louvado seja Deus, o acontecimento, o seguimento da história de Adão, até chegar Jesus.
e consertar tudo isso daí. Consertou ali no deserto. Adão foi provado. Adão foi provado ali. Louvado seja Deus. Em um jardim, um pomar cheio de comida. Estava com a barriga cheia, mesmo assim falhou. Jesus foi provado pelo mesmo demônio que provou Adão. Ele, pela mesma tentação, foi provado no deserto, aonde não tinha comida, não tinha fruta, não tinha pão, não tinha nada. Adão estava em um pomar, em um jardim, e cedeu à tentação. Jesus estava no deserto, não tinha nada para comer e para beber. E veja assim, mesmo assim ele resistiu, mesmo com fome. Adão não estava com fome quando comeu o fruto. E Jesus, 40 dias sem comer, resistiu a Satanás. Adão não conseguiu resistir. Eva também não conseguiu resistir. Mas Jesus resistiu à tentação. Louvado seja o nome do Senhor. E esse mesmo Jesus, ele fala: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Aquele caminho, aquele trajeto que Adão fez desligando a natureza humana de Deus. Eu estou fazendo de volta com o rastro da cruz, com a cruz. Eu, com o rastro da cruz, estou fazendo o caminho de volta a Deus. E vocês, todo aquele que me segue, se você tiver com a sua cruz bem entendido, então não importa se ela é pesada, não importa se ela é comprida, não importa o tamanho da sua cruz, importa que você tem que carregar a sua cruz e seguir a Jesus. E vejam, naquele dia, diz a palavra do Senhor: eis que eu enxugarei do seu rosto todas as suas lágrimas. Veja que felicidade, irmãos. Quando chegarmos naquele último dia, Senhor Jesus, e agora? Até aqui, olha aqui, acabou. Acabou. Vai ter, única coisa que tem é um abismo, que de um lado meu filho, vinde a mim, não é? Vós que está preparado, não é? Recebei o trono, recebei a sua herança, que está preparado desde a fundação do mundo. Vinde a mim. Mas, Senhor, como passo? Você não trouxe a sua cruz? Eugênio, você não trouxe a sua cruz? Sim, Senhor. Eu trouxe, eu segui o rastro da cruz. Eu segui o rastro da cruz de Cristo com a minha cruz nas minhas costas. A que Jesus mandou eu trazer. Então, coloque ela no abismo agora. Ela vai dar certinho pela sua passagem. A do seu vizinho, ele vai ter que colocar a cruz dele. A de cada irmão vai ter que colocar a cruz dele. Cada um vai passar em cima da cruz que você levou. Se você jogou a sua no meio do mato, volta lá para buscar se der tempo, para você poder atravessar. Se você cerrou a sua cruz, cortou seus problemas, vai faltar um pedaço quando você chegar no abismo. Então, Deus vai falar: coloca a sua cruz aí. Coloque a sua cruz. Não é? Ninguém chega a Deus se não for pela cruz de Cristo, que Cristo mandou você carregar. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a cada um, não é? Olhando para Deus, que nem disse o profeta: olhai para mim e sereis salvos. Jesus é o caminho. Uma religião, ela não é caminho de ninguém. Religião é percurso, tá? Uma religião, ela é percurso. E o que é uma religião? Uma religião é uma crença, né? Que é uma forte crença, né? Uma crença forte, né? Em algo que crê,
em algo sobrenatural, em força sobrenatural, não é? É isso aí que é religião, não é? Então, um religioso não quer dizer que ele está no caminho. Então, o caminho é só Jesus. É aquilo que foi o texto da mensagem. O resto é rua sem saída. Então, religião é tudo rua sem saída. Então, caminho na Bíblia, pelo menos na minha Bíblia diz assim, é só Jesus, tá? Só Jesus é o caminho. Não foi religião que morreu na cruz, tá? Eu não tomo ceia, não é sangue de religião. Eu tomo ceia, é o sangue de Jesus e o corpo de Jesus, tá? Não é de religião, não. Então, a mensagem de hoje, vamos olhar para Cristo, vamos olhar para a palavra de Deus, que a trombeta já vai tocar, tá bom? Deus, assim, abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.